Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério. Boa tarde, inspetor Santos. Boa tarde. Como vai, delegado? Sente-se, sente-se. Que bons ventos o trazem ao Departamento de Polícia Judiciária. Ah, os ventos, inspetor. Precisamos da sua ajuda. O que aconteceu? Um latrocínio de grandes proporções na Barra da Guaratiba. Um assalto. Há um homem morto e 2 feridos. E teriam sido roubados cerca de 7 milhões de cruzeiros. Tudo isso? Sim. Bom, deve ter sido coisa séria. Na Barra de Guaratiba? Aconteceu numa estrada deserta no sopé do Morro da Boa Vista. Temos que apanhar na cidade o gerente de uma companhia e rumar para o local com alguns detetives. Vem conosco? Claro, claro. Mas não sabem que espécie de assalto foi? Ainda não conheço os detalhes do caso. Só sei que já se encontra no local um médico do Recreio dos Bandeirantes. O sujeito que vamos apanhar nos contará tudo. E depois rumaremos juntos para a Barra de Guaratiba. Não, espere. O senhor falou em Morro da Boa Vista? Sim. Será alguma coisa ligada à cidade modelo de Boa Vista? Cidade modelo? É. Não, uma companhia imobiliária está construindo uma espécie de cidade modelo entre o Morro de São João da Mantiqueira e o da Boa Vista. Se houve um assalto e roubaram tanto dinheiro... Tem razão. Deve ter sido alguma coisa ligada a essa companhia imobiliária. Ou, pelo menos, aos operários que trabalham na construção da cidade modelo. Peraí, agora é que eu estou ligando uma coisa a outra. Olha, segundo informações que obtivemos, foi assaltado o carro pagador da companhia. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Único Culpado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. É melhor seguirmos por Copacabana, Leblon e Gávea e depois pela Avenida Sernambetiba até a Estrada do Pontal. Ali eu lhes mostrarei onde fica a Estrada do Grumari. Foi lá que ocorreu o assalto? Foi. É uma estrada de trânsito precário, usada quase exclusivamente pelos veículos da nossa companhia. Este é o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Prazer. Vai nos ajudar a esclarecer o caso. Ótimo, eu já o conheço de fama. Eu sou o gerente-geral da Companhia Imobiliária Boa Vista. Chamo-me Calmon. Eurico Calmon. Eurico Calmon. Uhum. Bom, agora que estamos a caminho do local, eu gostaria que o senhor me esclarecesse alguma coisa a respeito do assalto. Bem, ainda não estou bem informado, inspetor. Só lhe posso transmitir as informações que me deram pelo telefone. Como o senhor deve saber, nossa companhia está construindo uma cidade modelo nas fraldas do Morro da Boa Vista, a caminho da Barra de Guaratiba. Os trabalhos estão bastante adiantados e já existem até moradores no local. Mas é claro que a maioria do pessoal é constituída de engenheiros e operários contratados pela empresa. São tantos trabalhadores que formam uma verdadeira colônia. Mas esses moram em casas de madeira no Plano Jangada. Plano Jangada? É, sim. As construções na parte norte da cidade têm a forma de uma jangada.
Ora, todos os dias 15 e 30 do mês, segue para lá uma caminhonete dos nossos escritórios com os envelopes de pagamento dos trabalhadores. Foi essa caminhonete que assaltaram esta manhã. Compreendo. Hoje é dia de pagamento da quinzena, né? Pois é. Sempre havia 4 homens no cargo pagador. Um chofer, caixa e 2 guardas. Hoje, porém, um dos guardas não compareceu ao serviço e seguiram na caminhonete apenas 3 homens. Quando tive notícias do assalto... Como? Não entendo. Como teve notícias do assalto? O engenheiro-chefe das obras, Dr. Meira Júnior, telefonou para o escritório onde eu me encontrava. Disse que achara a caminhonete parada no meio da estrada do Grumari e os homens fora de combate. E nenhum sinal dos envelopes com dinheiro. Quanto dinheiro havia nesses envelopes? Exatamente 7 milhões e 200 mil cruzeiros, distribuídos por 1.100 envelopes. Desapareceram, inclusive, os vencimentos dos engenheiros. Tudo foi roubado, inspetor. O nosso prejuízo é tremendo. Esse Dr. Meira Júnior também mora na cidade modelo? Também. Tem um bangalô no plano Jangada, onde mora com a família. Disse ele que ouviu tiros na estrada e foi ver o que era, encontrando o guarda morto e os outros 2 homens feridos. Imediatamente solicitou a presença do Dr. Viçoso Neto, um médico que mora em Guaratiba, e telefonou para os nossos escritórios, pedindo-me que avisasse a polícia. Foi o que eu fiz em seguida. E eu solicitei o auxílio do Departamento de Polícia Judiciária. O local fica no 5º Distrito Rodoviário, quase nos limites do 7º Distrito. O senhor tem certeza de que o guarda está morto? Absoluta. Deixa a mulher e filhos. Mas os outros 2 ocupantes do carro pagador estão vivos. E nos ajudarão a descobrir os miseráveis que fizeram isso. Por favor, venham comigo, senhores. O Dr. Viçoso já fez os 2 rapazes voltarem a si. O Benito, porém, terá que ser internado no hospital. Estamos à espera da ambulância. Benito é o chofer da caminhonete, inspetor. Também faz as vezes de auxiliar de contabilidade. Sei. Eu quero falar com o médico que atendeu as vítimas. Ainda não tinha o prazer de conhecê-lo pessoalmente, inspetor. Claro que é isso. Fizeram bem em solicitar o concurso do Departamento de Polícia Judiciária. O caso parece muito difícil de esclarecer. Vamos ter que enfrentar uma quadrilha muito bem organizada. Veremos isso, Dr. Meira. A caminhonete é aquela? Sim, senhor. Está no mesmo lugar em que foi deixada pelos assaltantes. Não mexemos em coisa alguma. Sim, porque pode haver impressões digitais. Né? Chegou a polícia? Sim. Já não era sem tempo. Aproxime-se, doutor Viçoso. O inspetor Santos quer falar com o senhor. Então, doutor, o que é que o senhor me disse? Bom, não posso lhe dizer muita coisa. Eu fui chamado pelo Dr. Meira Júnior para atender aos sobreviventes da carnificina e encontrei os 2 rapazes desacordados, caídos na estrada. Estão fora de perigo, mas o guarda já tinha falecido quando cheguei. O senhor tem carro, doutor Viçoso? Sim, tenho. E moro ali, no Recreio dos Bandeirantes. Como é que eles foram agredidos? Bom, o chofer levou um tiro na cabeça, mas a bala não chegou a atingir o encéfalo. Perdeu o conhecimento na mesma hora, devido ao impacto no parietal esquerdo. Eu diria que o alvejaram pelas costas. Encontrei-o caído no meio da estrada, em frente à caminhonete estacionada. O caixa também foi agredido pelas costas com uma barra de ferro e perdeu os sentidos com as pancadas que quase lhe fraturaram o crânio. Esse estava caído junto à porta da caminhonete. Quanto ao guarda, foi alvejado a queima-roupa com 2 tiros de um revólver calibre 38 que os assaltantes levaram. Morreu instantaneamente. A arma do infeliz é de calibre 32 e está no coldre, debaixo da axila do cadáver. Não teve tempo de usá-la. O guarda também foi alvejado pelas costas? Não. Recebeu as 2 balas no peito. Uma delas atingiu o coração. Olhem, ali vem o caixa da companhia. O Ricardo lhes contará tudo quanto acabou de me contar. Olha, não puxem muito por ele. O pobre rapaz ainda está tonto com o que aconteceu. Eu fiz um curativo de emergência na cabeça, mas ainda não estou certo de que não tenha havido fratura. Temos que lhe fazer um exame radiológico. É a polícia, né? Os malditos quase me matavam. E o pobre Nathaniel. A minha cabeça. Nathaniel é o guarda que foi assassinado, inspetor. Há 7 anos que trabalhava na firma. Era um homem de inteira confiança. O chofer Benito e esse rapaz Ricardo trabalham para nós há mais de 4 anos. Também são de inteira confiança.
Se o senhor pensa que eles estejam envolvidos no assalto... Não, eu ainda não disse nada, senhor Falcão. Não. Mas sente-se, Ricardo, sente-se. Tenha paciência, viu? Mas você precisa me contar tudo o que sabe. Muito bem. Quantos foram os assaltantes? Bom, eu não sei, inspetor. Mas foi uma quadrilha. O assalto foi muito bem planejado. Eu também creio. Diga como foi que as coisas se passaram realmente. Vamos lá. Bem, inspetor, nós víamos muito bem pela estrada do Pontal e entramos na estrada do Grumari para cortar caminho. Íamos na direção da cidade modelo, né? De repente, Benito disse que havia uma grande pedra no meio da estrada, obstruindo a passagem. Eu olhei e também vi a pedra. Dava a impressão de ter caído do Morro das Piabas, que é aí em frente. Aí o Benito freou a caminhonete e desceu para retirar a pedra. O Nathaniel queria ajudá-lo, mas ele disse que afastava ela sozinho, né? Desceu do carro e aproximou-se da pedra. Nesse momento, ouvimos o primeiro tiro. O Benito levou a mão à cabeça e caiu de bruços, não se mexendo mais. Nem eu e nem Nathaniel vimos ninguém. Aí ele saltou também do carro e gritou qualquer coisa, né, inspetor? A resposta foram 2 balas que o atingiram no peito. Um dos miseráveis tinha tirado do outro lado da estrada, bem perto da caminhonete. E o Nathaniel tombou morto. Eu não estava armado e não sabia o que fazer, né? Fiquei com medo, inspetor. Comecei a descer cautelosamente da caminhonete e me dirigi para o corpo do Nathaniel. Antes de chegar lá, porém, eu senti uma dor tremenda aqui na nuca e perdi os sentidos. Alguém, uma terceira pessoa, é claro, me agredira pelas costas. Eu não sei de mais nada. Não chegou a ver nenhum dos assaltantes? Bom, eu vi um deles, sim, senhor. Mas a distância não deu para reconhecê-lo, não. Eu vi o miserável que matou o Nathaniel, sim. Estava emboscado no mato, assim, bem ao lado do lugar onde parou a caminhonete. Como era ele? Era um mulato com boné azul. Bom, eu não lhe vi direito as feições, mas sei que estava armado com 2 revólveres, um em cada mão. Foi esse mulato que assassinou Nathaniel. Mas eles eram 3, no mínimo. Mas por que acha que eram 3? Não foi esse mulato também quem atirou no chofer? Não podia ser não, inspetor. Não podia ser não, porque o tiro que atingiu o Benito veio do lado contrário e de longe, né? O mulato estava perto da caminhonete. Bom. E o miserável que agrediu estava... Bom, eu não tenho certeza, mas parecia que estava escondido na própria caminhonete. Minha cabeça, escapei por pouco. Tenha calma. Estou enxergando direito, não? A ambulância não demora. Vou lhe dar outra injeção sedativa. Você é o chofer do carro pagador, não é, Benito? Senhor, sou eu. Sou eu sempre que dirijo a caminhonete. Mas é a primeira vez que nos assaltam. Parece que os bandidos sabiam que o Dilermando não estava conosco. Dilermando é o guarda que faltou ao serviço. Por isso havia apenas 3 homens no carro, quando devia haver 4. Eu não posso dizer nada à polícia, não, doutor. Eu fui o primeiro a ser agredido, sabe? E me alvejaram a traição, hein, quando eu estava a descoberto no meio da estrada. Nós íamos a caminho da cidade modelo, nós íamos por aqui, como de costume. Foi aí que quando eu vi aquela pedra no meio do caminho. Não é muito grande não, né? Mas tapava a passagem. Eu desci então para afastar o obstáculo. O Nathaniel quis descer comigo, mas eu não achei necessário, não. Eu sou alterofilista, aquilo não era problema para mim, não. Eu desci e estava estudando o jeito de empurrar a pedra. Aí quando eu ouvi, foi aquela explosão, senti uma dor desgraçada na cabeça. Tudo ficou escuro. E quando eu voltei a mim, eu estava na cidade modelo, sendo tratado aí pelo doutor Viçoso. Então não chegou a ver o mulato? Mulato? Não, senhor, não. O tiro veio de trás, doutor, eu não vi ninguém, não. Os assaltantes deviam estar todos eles escondidos no mato, emboscados lá. Isso é tudo quanto eu posso dizer. É o bastante, rapaz. Seu depoimento confere com o do Caixa. Agora, delegado, vamos voltar ao local do assalto. Eu quero ver de perto esse poético obstáculo da estrada do Grumari. Poético obstáculo? É. O senhor está brincando, inspetor? Não. Segundo Carlos Drummond de Andrade, há sempre uma pedra no caminho.
inspetor, aqui está a pedra. Mandei que afastassem os curiosos para não atrapalharem as investigações. Mas chegamos tarde, delegado. Como? Todo mundo já andou por aqui enchendo o caminho de pegadas e destruindo os indícios materiais. Paciência. Vamos ver como foi que a pedra veio parar aqui. Olha, inspetor, esta pedra deve pesar uns 200 quilos. Hein? Foi arrastada, com certeza. Foi arrastada, mas não me parece tão pesada assim. Repare que é feita de material poroso. Tem mais tamanho do que peso. Olha só, com esta mão eu consigo movê-la. Com as duas mãos, qualquer pessoa poderia arrastá-la até aqui. Mas vendo-a de longe, de dentro da caminhonete, como é que o chofer já sabia que não era pesada? Não, ele pratica alterofilismo, inspetor. Supôs naturalmente que podia com ela. Naturalmente. E os envelopes com dinheiro? Isso eu não sei. Certamente os assaltantes levaram. Estavam dentro de uma caixa de madeira colocados em ordem alfabética. Foi o que me disse o gerente da companhia. Uma caixa com mais de 1000 envelopes? Não seria fácil de carregar debaixo do braço. Os assaltantes, portanto, estavam motorizados. Bom, vamos ver o que encontramos por aí, por esse mato que ladeia a estrada. Pegadas, né? Quem saem dali se juntam ali adiante. 2 séries de pegadas diferentes. Deixa-me ver. Sim, sapatos de borracha e botas. Botas grosseiras de couro. E os números são diferentes. As botas são maiores do que os sapatos. Olha, inspetor, todo mundo está pesquisando o mato, nos ajudando. Pode ser que... Ali adiante também há qualquer coisa curiosa. Vamos ver. Os arbustos estão quebrados, como se alguma coisa pesada... Sim, um carro pequeno poderia ter deixado estes sinais. Um carrinho que teria saído da estrada e depois voltado para o mesmo lugar. Olha aqui, delegado. Marcas de pneus um pouco apagadas. Foi um carro, sim. Os assaltantes estavam motorizados. Inspetor! Inspetor! Aí vem o doutor Beira. Traz qualquer coisa na mão, né? Inspetor, vejam o que encontramos no meio do mato. Eu achei um par e 2 operários da cidade modelo acharam outro. Interessante, né? Um par de sapatos com saltos de borracha e um par de botas ordinárias. E ambos os calçados são novinhos em folha, né? Venham aqui, inspetor. Aqui ao lado das marcas dos pneus. O que foi, delegado? Olha aí. Estão vendo? Aqui também há uns buracos redondos e outras pegadas, hein? São 3, afinal de contas. E umas diferentes das outras. Essas me parecem muito esquisitas, não é, inspetor? Saltos, delegado. Sapatos de mulher. Também há uma mulher envolvida no caso. Mulher? Isso complica tudo. Se foi alguém da cidade modelo... Não. Há pouquíssimas mulheres em Boa Vista. Não deve ter sido gente de lá, não. Doutor Mira, o senhor não me contou como foi que encontrou a caminhonete abandonada e os homens caídos no caminho. Doutor Calmon disse que o senhor ouviu os tiros. É verdade, sim. Por acaso, eu estava aqui perto. Isto é, eu estava no fim da estrada do Grumari, a meio caminho do Plano Jangada. Era meio-dia, aproximadamente. Eu ouvi um tiro, mas eu não dei importância, porque também podia ser a descarga da caminhonete. Estávamos à espera do carro pagador. Mas logo em seguida, eu ouvi mais 2 tiros. Isso me decidiu a correr para cá. Veio a pé, doutor Mira? Esse caso deve ter demorado algum tempo, né? Eu demorei talvez uns 5 minutos. Cheguei e vi primeiro o guarda Nathaniel morto na beira da estrada. Em seguida, eu vi o Ricardo caído perto da caminhonete com a cabeça cheia de sangue. Mais adiante, no meio da estrada, junto da pedra que obstruía o caminho, estava o chofer, o pobre Benito, também se esvaindo em sangue. Aí eu fiquei apavorado, né? E gritei por ajuda. Mas só muito tempo depois é que apareceram alguns trabalhadores para me ajudar e socorrer os sobreviventes. Não chegou a ver nenhum bandido? Não, senhor, não vi ninguém, não. Mas o Ricardo me falou num certo mulato que usava um boné azul. Pois bem, eu conheço esse camarada. Conhece um dos assaltantes? E quem é ele? Pertence à cidade modelo? Não, senhor delegado. Mas ele já foi visto várias vezes perambulando por aqui. E não fui eu só quem o viu, não. Muita gente deve se lembrar dele. Nós pensávamos que estava interessado em adquirir alguma propriedade. Muita gente o viu rondando o lugar. Mas quem é que ia desconfiar, né? E também vimos o Barbudo. O Barbudo? Ué,
É a primeira vez que se fala num barbudo. Deve ser companheiro do mulato claro, de boné azul. Um homem assim, magro, de barba negra, óculos escuros. Esse pilantra também foi visto rondando a estrada do Grumari e o Plano Jangada. Mas tanto um como o outro não falavam com ninguém e davam no pé cada vez que algum operário se aproximava. É muito intuitivo isso. Evidentemente, os assaltantes procuraram conhecer o terreno antes de dar o golpe. Isto foi obra de quem sabia o que estavam fazendo. De quem sabia, inclusive, que havia apenas 3 homens na caminhonete, não 4, como era de costume. Por que o segundo guarda faltou ao serviço? Não sei não, inspetor. Mas o Dr. Calmon deve saber. Os guardas estão subordinados ao escritório no Rio de Janeiro e não a Boa Vista. O guarda ausente chama-se Dilermando e mora no Rio. Se não me engano, o Dr. Calmon disse que ele deu parte de doente. Muito bem. Isto por aqui está visto. Podemos voltar para o Rio. Sim, senhor. Agora eu tenho interesse em visitar o guarda Dilermando. Eu sou o Dilermando, inspetor. Eu acabei de saber do caso, mas que coisa horrível, hein? Se eu estivesse lá, podia ter sido morto também. Mas eu ainda me sinto tão fraco. Está doente? Eu fiquei doente esta manhã. Acordei assim, um negócio nas tripas. É uma desinteria danada, sabe? Olha, pergunte à minha mulher. Não podia mesmo ir trabalhar hoje de manhã, não. Por isso, então, eu dei parte doente à última hora e eles não botaram ninguém no meu lugar, né? Se eu tivesse ido, hein? Se você tivesse ido, talvez nada acontecesse. Sua doença foi muito providencial para os assaltantes. Está suspeitando de meu marido, inspetor? Não seja injusto. Dilermando amanheceu mal disposto mesmo. Não podia sair de casa daquele jeito, a toda hora no banheiro. Ele não faltou ao serviço por querer. Se for preciso, a gente arruma um atestado médico. E a que você atribui seu mal-estar, Dilermando? Não sei, né? Alguma coisa que eu comi ontem à noite. O negócio tem todo jeito de intoxicação alimentar. Não olhe pra mim, Dilermando. Eu sempre fui muito boa cozinheira e não ia fazer nada que... Não, peraí. Pode ser. Aqueles pastéisinhos de camarão. Só você que comeu na ceia de ontem. Nem eu, nem os rapazes quisemos pastéisinhos. Os rapazes? Sim, senhor. Benito, Ricardo e Vanderlei. 3 amigos nossos que vieram ceiar ontem à noite e jogaram cartas até às 11 horas, mais ou menos. Benito é o chofer da caminhonete e Ricardo, caixa da companhia. Vanderlei é vizinho nosso, funcionário público. Nem eu, nem eles comemos os pastéisinhos, de maneira que... só podia ter sido isso. Posso ver os pastéisinhos que sobraram? Infelizmente, inspetor, não ficou nenhum. Vanderlei levou os que sobraram. Eu não gosto de camarão. A senhora estava aqui com seu marido ao meio-dia de hoje? Sim, senhor. Bom, isto é, Dilermando estava deitado no quarto. E eu tinha ido visitar a senhora do Vanderlei. Estive lá das 10 horas até as 2, quando voltei para dar o almoço. Dilermando não quis comer nada. Continuava com os intestinos desarranjados. Encontrou seu amigo Vanderlei em casa, dona Graziela? Não. Dona Filomena disse que ele só ia almoçar às 2:30 da tarde. Ela estava sozinha quando a visitei. Sente-se melhor, Ricardo? Sim, senhor. Felizmente não houve fratura interna. As chapas não acusaram nada grave. O Benito, porém, está hospitalizado desde ontem. O seu amigo Benito escapou de boa. A propósito, visitei outro dos seus amigos, o Vanderlei, vizinho do guarda Dilermando. Vanderlei? O que ele tem a ver com isso? Nada. Apenas achei curioso que tivesse ceado na casa de Dilermando justamente quando o guarda sofreu uma violenta intoxicação alimentar. Não, mas não há nada contra ele, não. Nem contra Dilermando. Quanto ao tal mulato claro, o boné azul e o barbudo dos óculos escuros... Barbudo? Barbudo. Há algum barbudo envolvido na história? Assim parece. Dr. Meira viu estes 2 homens várias vezes rondando a cidade modelo. Você conhece algum barbudo? Ora, quem não conhece? Bom, ou melhor, quem não conhecia, né? O Dr. Calmon, gerente da companhia, usava barba negra. Usou até a semana passada. Já temos uma pista dos assaltantes do carro pagador, inspetor. É mesmo, delegado? Sim. E qual é? O carrinho no qual os 3 fugiram depois do golpe.
Os peritos acabam de identificá-lo pelas marcas dos pneus, né? Mas todas as impressões digitais foram limpas cuidadosamente. Mas onde está o carro e quem é o dono dele? O dono não sabe de nada, inspetor. Foi roubado na madrugada de ontem. A queixa já fora feita no distrito. Carro roubado? Sim, sim. Eles sempre usam o mesmo método. Foi roubado justamente na noite anterior ao assalto. Não pode ser coincidência. O carro é desses sedãs de 2 portas. Aliás, a caminhonete é da mesma marca. E onde foi encontrado o carro? Um guarda de trânsito localizou-o estacionado no centro da cidade. Reconheceu pelo número da licença que constava de uma relação de carros roubados. A chapa não estava presa com selo de chumbo, o que leva a crer que os ladrões usaram uma chapa fria quando utilizaram o veículo. É possível. E para onde foi que vocês levaram? O carro está no depósito da polícia, junto com a caminhonete. Mas vamos até lá, eu quero examinar com os meus próprios olhos. Sim. Ambos os carros, Pode ser que eu encontre alguma coisa que tenha escapado aos peritos. Os peritos fizeram o serviço completo, inspetor. Só faltou desmontarem o carro, não é verdade? O que está fazendo, inspetor? Estou desmontando o carro. Oh. Aqui embaixo do banco traseiro, escondida pela bateria, acabei de encontrar uma coisa interessante. Nossa! Um revólver? Revólver calibre 38. Tem impressões digitais, mas com 3 balas deflagradas. Olha os cartuchos vazios no tampo. Não, mas não é só isso, não. Delegado, ajude. Ou muito me engano, o recheio deste banco não é feito apenas de palha. Sim. Palhas, arames, inspetor, molas e panos. Pano vermelho e um boné azul. Um boné azul? Um boné usado pelo mulato visto pelo Dr. Meira Júnior. Pano vermelho é um blusão sujo de óleo. Da poeira. Agora só faltam 2 coisas. 2 coisas? Sim. Os envelopes com os 7 milhões e os sapatos de mulher. Os sapatos pode ser que o senhor encontre, mas o dinheiro eu duvido muito. Nunca se sabe, delegado. Os ladrões devem ter escondido o produto do roubo em algum lugar. As cédulas são novas e foram retiradas do banco. Os números das séries são conhecidas. Não poderão utilizar o dinheiro tão cedo se não quiserem ser agarrados. Logo, os 7 milhões devem estar escondidos em algum lugar dentro da caixa de madeira. Aonde vai, inspetor? Agora vou inspecionar aquela caminhonete. Também foi examinada pelos peritos, não? Suponho que sim, pois está toda revirada. Também não havia impressões digitais. Mas segure o revólver e as roupas, delegado. Eu começarei pelo lado de fora. Certo. O senhor parece muito interessado nesse gancho de ferro. Encontrou alguma pista aí? Sim, delegado. Este pegador de ferro tem manchas de sangue. Aí, ao lado do assento do motorista. Mas ninguém se machucou dentro da caminhonete, inspetor. O chofer foi alvejado no meio da estrada. O guarda foi morto no mato. E o caixa foi agredido na saída do carro. Por isso é que estas pequeninas manchas de sangue são curiosas. Esse pegador de ferro estava parafusado à carroceria e não podia ter sido removido e usado como arma. Mas não podia... É estranho, não acha? Assim como são estranhos esses arranhões no piso da caminhonete, na direção da porta lateral direita. E dos envelopes nem sinal, hein? Nem sinal. Não foi aqui que os assaltantes esconderam o dinheiro. Mas como não jogaram fora a caixa, talvez seja fácil encontrá-lo. Meu receio era que eles tivessem dividido o produto do roubo, tornando mais trabalhosas as buscas das diversas quantias. Pelo jeito, ainda não houve divisão. E todo o dinheiro deve estar num único lugar. Mas só Deus sabe onde. Delegado, talvez o meu anjo da guarda também saiba. Ele me ajuda muito nestas ocasiões. 1000 e tantos envelopes fazem um volume razoável. E ainda por cima a caixa de madeira. Pensei, eu já sei onde procurar o dinheiro. Tem que estar escondido em Guaratiba. Veja, inspetor, a pedra continua no mesmo lugar. Eu dei ordem para que não a removessem. Felizmente, essa estrada não tem nenhum trânsito e a pedra não atrapalha. Era nisso que eu estava pensando. Esta estrada é de trânsito precário e ficou em péssimo estado depois das últimas chuvas. Logo, a pedra que obrigou a caminhonete a parar podia ter sido aqui colocada muito antes da hora do assalto. O que é que o senhor quer dizer com isso, inspetor? Que os ladrões tiveram de tocar
toda noite? Não, delegado, não é bem isso que eu quero dizer. Quanto àquele detalhe da gasolina esgotada... Gasolina esgotada? O carro roubado tinha um tanque vazio. A gasolina já estava na reserva. Ora, o proprietário do carro jurou que tinha enchido o tanque antes do roubo. Aquele tipo de carro é muito econômico. Com um tanque de gasolina, poderia ter feito 2 vezes a viagem a Guaratiba. Delegado. A minha ideia é de que os assaltantes andaram rondando a madrugada toda. Estiveram aqui para preparar o terreno, depois para cometer o assalto. Compreendo. Tinham que estabelecer algum álibi na cidade. Isso mesmo. E o dinheiro? Então vamos refletir. Nenhum lugar melhor para esconder uma caixa de dinheiro do que o mato. Podia ter sido enterrado? Não. Suponhamos que eu tivesse pouco tempo para esconder o dinheiro e não quisesse ou não pudesse dividi-lo com os meus cúmplices. Onde o esconderia? Num círculo de 200 ou 300 metros. Tendo por centro a caminhonete abandonada, né? 200 ou 300 metros? Os assaltantes não podiam ter escondido o dinheiro muito longe daqui. Tinham pouco tempo. Espera, estou vendo uma coisa. O que é, inspetor? Venha comigo, vem. Pois não? Aquela pequena laje no meio do mato parece-me bem apropriada para aquilo que eu estou pensando. Vamos ver de perto. Está cedendo. Está saindo do lugar. Assim. Parecia mais pesada do que era na realidade. Inspetor, há qualquer coisa escura nesse buraco por baixo da laje? Não me enganei. Raciocinando como os assaltantes. Esta é a caixa dos envelopes. E está recheada de envelopes com dinheiro. Conseguimos recuperar o produto do roubo. Sim, vamos retirar. Isso. Pronto. Aqui. Há outras coisas interessantes por baixo da caixa. Um par de óculos escuros, uma barba postiça e um par de sapatos de mulher. Aqui tem o resto do material utilizado pelos ladrões. Mas falta o mais difícil, inspetor. Falta saber quem são eles. Para onde estamos indo? Eu vou à sede da Companhia Imobiliária Boa Vista. Vou falar com o gerente geral. Como sabe, fica na Rua da Quitanda, perto de onde encontraram o carro roubado. O senhor deve seguir a pista dos sapatos, não? Não adianta, inspetor. Já lhe disse que aqueles sapatos de sola de borracha e aquelas botas grosseiras foram compradas numa feira. Ninguém sabe quem os comprou. Refiro-me aos sapatos de mulher que acabamos de encontrar junto com o dinheiro. No interior dos sapatos, que estão novinhos em folha, há uma etiqueta onde se pode ver o nome da fábrica. Ora, se não me engano, é a própria fábrica quem vende esse tipo de sapatos numa loja da Avenida Rio Branco. Deixe-me na Rua da Quitanda e vá visitar a loja. É muito possível que os sapatos tenham sido adquiridos nestes dias mais chegados. Faça favor de se sentar, inspetor Santos. Então é verdade mesmo. O senhor conseguiu recuperar o produto do roubo? Sim, doutor Camon. Eu e o delegado encontramos os 7 milhões. Os envelopes estão intactos. Os ladrões enterraram a caixa por baixo de uma laje facilmente removível, na beira da estrada de Gumari. Belo serviço. Sabe, estou entusiasmado com o trabalho do Departamento de Polícia Judiciária. Mas, inspetor, e os ladrões? Eu também acabarei desmascarando-os. Para isso eu preciso da sua ajuda. Faço uma ligeira ideia das coisas, mas preciso obter provas. O senhor me ajudará a obtê-las. Eu? Francamente, eu não sei como. Por que raspou a barba uma semana atrás, hein? Bom, minha esposa me pediu que a raspasse. Dizia que eu ficava horrível com aquela barba. Aliás, foi uma surpresa para todos na companhia quando eu apareci com a cara raspada. Uma surpresa para todos? Uhum. Era o que eu esperava. É? Ninguém sabia que o senhor ia tirar a barba. Mas o que tem isso a ver com o assalto? O senhor pretende insinuar que eu era o barbudo dos óculos visto pelo Meira Júnior? É absurdo, inspetor. Se fosse eu, teria me reconhecido logo. É o que eu pensava, doutor Calmon. Assim como aquele mulato de boné azul. Sei onde o senhor quer chegar. Benito e Ricardo são claros, mas o meu chofer... Seu chofer? Sim, eu tenho um chofer mulato.
com as características do homem descrito pelo Meira. Usa de vez em quando blusões vermelhos, mas nunca bonés azuis. Além disso, o Esquerdinha tem um álibi para o meio-dia de ontem. O apelido dele é Esquerdinha? Uhum. Qual é o álibi? Desde anteontem, que está em São Paulo, visitando a mãe doente. Dispensei-o e ele partiu levando meu carro. Mas isso não é tudo, inspetor. Acontece que ontem, às 11h30 da manhã, quase na hora do assalto, Esquerdinha telefonou de São Paulo dando notícias da família e dizendo que voltará hoje. O senhor pode verificar a ligação na companhia telefônica. Aliás, todos os funcionários do escritório ouviram-me falar com ele. Acredito, Dr. Calmon. Podemos inocentar o Esquerdinha. Não é ele o mulato, claro, visto pelo Dr. Meira Júnior e pelos trabalhadores da cidade modelo. Nem sou eu o homem das barbas negras. Aliás, o Meira me disse que viu esse barbudo pela última vez no sábado passado. E eu já tinha feito a barba na sexta-feira sem ninguém saber. Só na segunda-feira que souberam que eu tinha raspado a barba. Sim, é isso. Não há a menor dúvida de que os assaltantes do carro pagador quiseram comprometer o senhor e o seu chofer, adotando uma aparência física semelhante à dos senhores. Mas, como não sabiam que o Esquerdinha tinha ido para São Paulo e que o senhor tinha cortado a barba, é isso aí. Quiseram comprometê-los. Algum dos funcionários da companhia possui automóvel? O senhor se refere ao caixa e ao chofer, que também é auxiliar de tesoureiro? Não. Nenhum deles tem carro. Benito já teve carro de praça, mas vendeu quando a gasolina começou a subir muito de preço. Ricardo também teve carro, mas não tem mais. Quanto ao guarda assassinado, esse jamais dirigiu um carro. Nenhum outro funcionário da tesouraria possui carteira de chofer. Quanto ao Esquerdinha, inspetor, eu quero esclarecer mais uma coisa. Ele é mulato, usa blusões vermelhos, mas nunca usou boné. Nem azul, nem de nenhuma outra cor. Eu imaginei isso também, Dr. Calmon. O boné foi usado apenas para encobrir as feições de mulato visto pelo Dr. Meira e deixá-lo na dúvida sobre a sua identidade. Tenho a certeza de que não era o Esquerdinha. Aqui estou, inspetor. Segui a pista dos sapatos da mulher. O senhor acertou, hein? A fábrica vende os sapatos numa loja da avenida. Mas aquele par de número 39 foi comprado por um homem. Tudo combina. Tudo caminha para uma boa solução. Esse homem era o barbudo, não era? Ou seria o mulato? Era o mulato. O dono da loja lembra-se bem dele porque achou estranho o seu comportamento. Escondia as feições, mas deu para ver que era um mulato escuro e com boné azul. Camisa vermelha? A camisa é vermelha. Mas não é só isso. Também foi esse mulato que comprou aquele revólver calibre 38 no estado do Rio. Seguimos a pista da arma acusada para matar o guarda e ferir o chofer. Foi comprada numa loja de munições do estado do Rio por um mulato de blusão vermelho e boné azul. Está tudo esclarecido, delegado. Já sei como foi assaltado o carro pagador. Mas a história é tão complicada que dificilmente poderei prová-la sem uma confissão. Temos que reconstituir o crime. Reconstituir o crime? Vamos levar a caminhonete para a estrada do Grumari e fazer a reconstituição do assalto ponto por ponto, de acordo com as declarações dos sobreviventes. O Dr. Meira Júnior e o gerente geral também devem estar presentes. Um deles mentiu, delegado. E antes de lhe dar voz de prisão, eu preciso provar a mentira. Pronto, inspetor. Foi aqui que a caminhonete parou. Olha lá, a pedra continua no meio do caminho, obstruindo a passagem. Confere, Benito. Foi aqui que você freou o carro? Foi aqui mesmo, sim, senhor. A pedra ficou bem na nossa frente. O pobre do Nathaniel estava aí de pé, onde o senhor está. Ótimo. Vamos fazer de conta que eu sou o guarda assassinado. A caminhonete parou. E o que foi que vocês fizeram? Eu disse que eu ia tirar a pedra do caminho. Eu vou com você, Benito. O que foi que você respondeu? Eu disse que não precisava, não. E você, Ricardo, o que foi que você disse? Disse que queria ver o corpo de Benito, né? Pode descer, Benito. E coloque-se no lugar onde estava quando foi alvejado pelas costas. Senhor. Não, espera. Antes de descer, esclareça-me um ponto. Sim, senhor. A vidraça esquerda da caminhonete estava levantada ou abaixada? Abaixada, sim, senhor. Eu sempre dirijo com a janela aberta. Então, com licença, eu vou para junto da pedra. Ele está procedendo exatamente como antes, Ricardo? Sim, senhor. Foi assim mesmo. Olha, lá está ele, no lugar onde caiu. Foi ali que caiu, não é? Era o que eu pensava. Bom, o tiro partiu do outro lado da estrada. Aí o Nathaniel desceu para verificar e foi alvejado com 2 tiros.
bem ali adiante, onde seu cadáver foi encontrado pelo Dr. Meira. Eu desci em seguida e também fui agredido por trás. Não, Ricardo, você se engana. Nathaniel não foi assassinado lá fora, e sim dentro da caminhonete. Talvez você não tenha reparado nisso. Nathaniel foi assassinado aqui dentro, como você também se machucou aqui dentro. Depois de morto, é que o guarda foi arrastado para fora e seu cadáver colocado na margem da estrada. E quem fez tudo isso, Ricardo? Bom, vamos deixar que eu lhe direi. Foi você. Você é o único culpado. O que está dizendo, inspetor? Acusa o caixa de ter cometido o assalto? Mas ele foi agredido também na cabeça. Os assaltantes usaram uma barra de ferro. E quando o encontrei, estava banhado em sangue. Os ferimentos foram superficiais, Dr. Meira. Simples pancadas na pele que ele mesmo podia ter infligido. Sei. Encontrei o local em que Ricardo bateu com a cabeça propositadamente para fingir que tinha sofrido uma agressão. Teve muito sangue frio esse moço. E muita coragem também, viu? Você está sonhando, inspetor? Não pode provar nada disso. Foram 3 os assaltantes, 3. Um mulato, um barbudo e uma mulher. Eu sozinho nunca poderia fazer o papel dos 3 bandidos. Poderia sim. A prova é que o fez. Dr. Meira nos disse que demorou 5 minutos a aparecer no local depois de ter ouvido os tiros. Foram os 5 minutos de que você necessitou para esconder o dinheiro e os disfarces utilizados para fazer crer numa quadrilha. Na realidade, você é o mulato, é o barbudo e também é a mulher. Nunca existiu outro assaltante senão você. Inspetor, conte a história. Eu não entendi nada. Pois é fácil de entender. Descobri tudo quando percebi que na posição em que se encontrava, junto à pedra, o chofer só poderia ter sido alvejado no parietal esquerdo por alguém que se encontrasse dentro da caminhonete. Ele dava as costas para os companheiros e foi alvejado pelas costas. Então isso me deu uma ideia. O resto foi fácil. Os assaltantes, ou pelo menos um dos assaltantes, tinha que estar dentro do carro ou muito próximo dele. Nunca do outro lado da estrada, como nos disse Ricardo. Também encontrei riscos dos sapatos do guarda assassinado no piso da caminhonete, demonstrando que o corpo fora arrastado para fora. Querem saber como realmente ocorreu o assalto? Sim, claro, quero. Eu vou lhes contar. Você, Ricardo, pode me emendar se achar que me enganei, hein? O senhor está dizendo tolices, não fui eu, tudo isso é bobagem. Eu não podia... Você trabalha como caixa na companhia há 4 anos, mas sempre sonhou ser alguma coisa mais do que isso. O dinheiro fascinava, até que decidiu cometer um assalto perfeito. Foi tudo muito bem planejado, como você mesmo teve ocasião de dizer. Para começar, preparou um ambiente criando 2 tipos de espiões misteriosos, um mulato e um barbudo que rondavam a cidade modelo. Seu intuito era comprometer o gerente da empresa e o seu chofer. Mas esses 2 espiões nunca foram vistos juntos. Um dia aparecia o mulato e no outro aparecia o barbudo. Mas era sempre você. Foi você quem comprou os sapatos de sola de borracha, as botas grosseiras e os sapatos de mulher, com os quais fez aquelas pegadas a confundir a polícia. Só que, ao se pintar de mulato, desta vez você carregou um pouco nas tintas. Por isso, o dono da loja de sapatos falou num mulato escuro, quando o Dr. Meira tinha visto um mulato claro. Na noite anterior ao assalto, você ceou com o guarda de Lermando e encheu de sulfato de sódio os pasteizinhos de camarão que ele comeu. Tinha que se livrar de um dos guardas para que tudo corresse de acordo com os planos. Não foi sulfato de sódio. O senhor não pode provar que tenha sido. Fosse o que fosse, causou uma desinteria no guarda e ele faltou ao serviço. Viajaram, pois, apenas 3 homens na caminhonete. Antes, você já tinha roubado aquele pequeno carro e vindo ao local para fazer as pegadas e colocar a pedra no caminho. Esteve aqui preparando o ambiente e voltou à cidade de madrugada, largando o carro na rua da quitanda com os sapatos de mulher e as roupas do mulato misterioso. Mas, como estava dizendo, apenas vocês 3 viajaram no carro pagador na manhã seguinte. Você, armado com o 38, ia sentado atrás do chofer e o guarda ia a seu lado com o 32 de baixo, assim da axila. Chegaram à estrada do Grumari e tudo aconteceu conforme o previsto. Benito saltou para afastar a pedra e você o alvejou com um tiro na cabeça através da janela da caminhonete. Espantado com o inopinado da cena, Nathaniel nem teve tempo para sacar a arma. Você voltou-se para ele e o assassinou com 2 tiros no peito dentro da caminhonete. Em seguida, arrastou o cadáver para a margem da estrada e foi esconder a caixa com o dinheiro debaixo de uma laje anteriormente preparada.
teve apenas 5 minutos para agir antes que chegasse o Dr. Meira. Por isso eu sabia que o dinheiro tinha que estar por perto. Feito isso, você voltou à caminhonete e bateu violentamente com a própria cabeça no gancho de ferro do banco do chofer, produzindo escoriações na nuca e na base do crânio. E descendo do carro, exagerou os seus padecimentos, fingindo que perderam os sentidos. Tudo isso é muito bonito, mas não prova nada. Eu nunca poderia ter feito o papel de mulato. Meus cabelos são louros e mesmo que eu pintasse o rosto... Seus cabelos são louros, Ricardo, mas seu boné era azul. Para que é que o mulato usaria um boné azul enterrado na cabeça, se não para ocultar os cabelos louros? Maldito! Mas você não me apoia, não! Desgraçado, fugiu! Saiam da frente que eu vou atirar! Não atire, não. Lá vai ele. Não, entrou na caminhonete e vai escapar, inspetor. Será difícil, Dr. Meira. Nenhum carro anda sem motor. E ele não terá tempo de fazer uma ligação direta. Olhem, a chave do carro está comigo. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Único Culpado. No programa de hoje, tomaram parte os seguintes artistas: Carlos Leão, gerente; Milton Namata foi o Meira; Orlando Melo, médico; Laio Júnior, Ricardo; Geraldo Velar, Dilermando; Nelly Amaral, Graziella; Geraldo Luz, Benito; Delegado Navarro de Andrade; Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa; Locutor, Aurélio de Andrade; Contra-regra de Jorge Moreira; Operador, Valdomiro Santos; Sonoplasta, José Marques; Ensaio e direção de rádio-teatro, José Valuzzi; Autor, Hélio do Soveral; Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.